Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar com nosso curso a respeito de eletrostática. A gente fez a introdução à eletrostática, aprendemos o que é uma carga elétrica, como determinar a carga de um corpo, os processos de eletrização e os princípios da eletrostática, o princípio da conservação da carga elétrica e o princípio das interações elétricas, onde nós vimos a lei de Dufay, a interação de atração e repulsão entre cargas elétricas. Quem conseguiu determinar como se comporta a força elétrica foi Charles Augustin Coulomb. E hoje a gente chama então essa equação que nos fornece a força elétrica de lei de Coulomb. Lembra que a força elétrica é a força de interação entre cargas elétricas, ok? Então aqui a gente vê algumas figuras representando essas interações. Para duas cargas com sinais opostos, nós temos forças de atração, ok? Veja que eu estou chamando aqui uma carga de Qzão, a outra de Qzinho, e a distância entre elas de D, ok? E para cargas de mesmo sinal, nós temos forças de repulsão. Essa força e essa aqui, elas formam um par ação-reação. Obedecem à terceira lei de Newton, ok? Portanto, têm o mesmo módulo, atuam na mesma direção e em sentidos opostos, beleza? Então, independentemente dessa carga ser maior do que essa em módulo, essas forças têm o mesmo valor, ok? Por quê? Bom, quem determinou a equação que nos permite estudar a força elétrica foi Coulomb e ele chegou à seguinte conclusão: a força elétrica é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Beleza? Então, o fato da força depender da multiplicação entre o módulo das duas cargas faz com que, independentemente do valor ser diferente, as forças aqui tenham o mesmo valor. Ok? Bom, se a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas, se nós fizéssemos um gráfico de força contra a distância, teríamos uma figura parecida com essa aqui. Isso é uma hipérbole equilátera, ok? Hipérbole equilátera. Bom, pessoal, na equação, F é a força elétrica e ela é medida em newtons. Qzão e Qzinho são cargas elétricas, medidas em Coulomb. D é a distância, medida em metro. E K é a constante eletrostática do meio, ou seja, a força é influenciada pelo meio onde as cargas estão imersas. O que mais cai? As cargas imersas no vácuo. Quanto vale o cavaco? 9/10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, ok? Bom, pessoal, se aparecer as cargas no ar, você pode usar o K igual ao do vácuo, ok? É aproximadamente o mesmo valor. Já o da água pura é K por 80 aproximadamente, cavaco por 80, ok? Então um pouco menor a força elétrica na água. Galera, as equações da eletrostática, elas são todas muito parecidas uma com a outra. Então eu vou usar aqui alguns macetes para vocês lembrarem mais facilmente das expressões. Beleza? Bom, eu quero que você lembre da equação F é igual a KQQ por D quadrado. Então, o macetinho é: foi Kátia quem quis doar duas vezes. Foi Kátia quem quis doar duas vezes. Galera, ela vai ajudar a gente a lembrar das equações da eletrostática. Eu tenho certeza que numa prova a Kátia vai sussurrar no seu ouvido, você vai acabar lembrando das expressões. Valeu? Bom, para a gente trabalhar com a lei de Coulomb, é relativamente fácil. A dificuldade aqui
seria com as unidades de medida. Então, eventualmente, o exercício vai fornecer unidades de medida fora do sistema internacional. E nós precisamos, então, fazer a transformação de unidades. Eu tenho certeza que você já caiu em um exercício, acabou não acertando o exercício por causa de unidades, então eu queria compartilhar aqui com vocês um método simples da gente conseguir transformar as unidades. Você precisa decorar a tabela de prefixos. Para decorar, você lê o nome do prefixo. Mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga, tera, centi, deci. Cada um desses nomes pode ser representado por uma letra, ok? M, Mi, N, P, K, M maiúsculo, G, T, C e D. Ok? Cada uma dessas letras pode ser substituída por um valor, que é uma potência de 10. O mili, 10 a menos 3. O micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Quilo, 10 ao cubo. Mega, 10 a sexta. Giga, 10 a nona. Tera, 10 a 12. Centi, 10 a menos 2. E deci, 10 a menos 1. Então, para você lembrar, leia, decore da seguinte maneira. Saiba os nomes e já pula para o expoente da potência de 10. Você sabe que são todos potências de 10. Então, já vai para o expoente direto. Mili, micro, nano, pico, quilo, mega, giga, tera, centi, deci. Vai para o expoente. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, 3, 6, 9, 12, menos 2 e menos 1. Ok? Bom, como é que a gente trabalha então com esses prefixos? Carga elétrica, 5 microcoulombs. Procura o Mi, vale 10 a menos 6. Troca no lugar do Mi por 10 a menos 6. Está resolvido, está transformado. Agora eu posso fazer o exercício, eu posso resolver a lei de Bom, outro exemplo, 25 milicoulombs. Quanto vale o mili? Procura na tabelinha. 10 a menos 3, troca no lugar do Mzinho. 10 a menos 3, está transformado, eu posso usar esse valor para fazer a conta. Exemplo, distância, 3 centímetros. Centi vale 10 a menos 2, troca 3, 10 a menos 2 metros. Próxima, 70 quilômetros. Quilo, 10 ao cubo. No lugar do K, eu troco por 10 ao cubo e está resolvido. 70 quilômetros é a mesma coisa que 70 10 ao cubo metros. Beleza? Bom, pessoal, uma outra questão importante aí para nós é a variação da força com a distância. Para a gente estudar a variação da força com a distância, a gente pode usar a equação, lei de Coulomb. Podemos perceber que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, tudo que acontecer com a distância vai acontecer ao contrário com a força, e o fator que eu alterei a distância vai acontecer esse fator ao quadrado para a força. Como é que é? Não entendi muito bem esse negócio. Veja, eu multipliquei a distância por 5. 5 ao quadrado é 25. O contrário de multiplicar é dividir. Então, a força divide por 25. De novo, multipliquei a distância por 4. A força dividiu por 4 ao quadrado. 16. Multipliquei a distância por 3. A força dividiu por 3 ao quadrado. 9. Multipliquei a distância por 2. A força dividiu por 4. Dividir a distância por 2. Contrário de dividir, multiplicar. 2 ao quadrado, a força é multiplicada por 4. Dividir a distância por 3, a força multiplica por 9. Dividir a distância por 4, a força multiplica por 16. Dividir a distância por 5, a força multiplica por 5 ao quadrado, que é de 5. Beleza? Galera, é possível que apareça a força vezes 2 aqui, por exemplo. Então, eu divido por raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, aqui dobraria a força quando eu divido a distância por raiz de 2. Ou quero triplicar a força, então eu divido a distância por raiz de 3. Por quê? Raiz de 3 ao quadrado é 3.
beleza? Então, é possível que apareça essas raízes na resposta. Bom, vamos seguir. Lei de Coulomb para sistema com 3 cargas, pessoal. Aqui complica um pouquinho, vou mostrar para vocês exatamente como você deve proceder para resolver esse tipo de problema, ok? Bom, a pergunta, qual a força resultante sobre uma das cargas do sistema? No caso aqui eu vou chamar de Qzinho, beleza? Roteiro para a solução. Leia o problema. Retire os dados e identifique a carga em questão. Qzinho. Faça um desenho esquematizando a situação. Marque todas as forças que atuam na carga em questão. Somente nela, para economizar tempo. Calcule cada uma das forças sobre a carga em questão, utilizando a lei de Coulomb. Obtenha a força resultante sobre a carga Qzinho. Beleza? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, cargas alinhadas, pessoal. Então, nós temos aqui esse sistema, carga Q1, carga Q2 e a carga Qzinho. Qual é a força resultante sobre a carga Qzinho? Veja, Q1 positiva, Qzinho positivo. O Q1 repele Qzinho. Então, eu vou marcar uma força F1 para longe de Q1. Q2 é negativa, Qzinho positiva, então Q2 atrai Qzinho. Então eu vou marcar em Qzinho, somente na carga em questão, uma força para Q2. Nós olhamos para esses vetores e percebemos que são vetores opostos. Como que a gente resolve a força resultante para vetores que formam 180 graus? É só a gente fazer a subtração desses valores. F1 menos F2. Simples assim. Então eu calculo F1, calculo F2 com a lei de Coulomb e calculo a força resultante fazendo F1 menos F2. Ou F2 menos F1, a maior menos a menor. Beleza? Bom, pessoal, nesse caso aqui, é possível que a carga Qzinho ela fique em repouso, por exemplo. Ela fique em equilíbrio. E a gente sabe que a força resultante sobre uma carga em equilíbrio é zero. Para que a força resultante seja zero, é necessário que a força para a direita seja igual à força para a esquerda. No caso, a força F1 igual à força F2. Esse caso cai muito, muito, muito. É muito importante que você lembre, palavra-chave aí da física, equilíbrio. Segundo caso, de cargas alinhadas. Todas as cargas agora são positivas. A carga 1 repele a carga Qzinho, força para longe da carga 1. A carga 2 repele a carga Qzinho, força para longe da carga 2. Temos dois vetores apontando para o mesmo lado, então para calcular a força resultante, a gente deve somar os valores de F1 e F2. Mas e se as cargas não estiverem alinhadas? Existe o caso de as cargas estarem dispostas nos vértices de um triângulo retângulo, como essa figura aqui. Vamos supor que todas essas cargas são positivas. Se o exercício não falar para você o sinal das cargas, você pode fazer qualquer consideração. A dica é, considere sempre positivas as cargas que você puder, ok? Então vamos lá. Positivo com positivo repele. De novo, Q2 sobre Qzinho, positivo com positivo, repele. Aqui nós temos dois vetores formando um ângulo de 90 graus, então nós precisamos utilizar a regra do paralelogramo. Na extremidade de F1, eu traço uma reta paralela a F2. Faço a mesma coisa na extremidade de F2, traço uma reta paralela a F1. No ponto onde essas retas se cruzaram, nós temos a extremidade do vetor força resultante. Então a carga Qzinho vai ser inicialmente empurrada nessa direção e nesse sentido. Quanto vale a força resultante? Se os vetores formam 90 graus, a gente resolve pelo teorema de Pitágoras. A força resultante ao quadrado é a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Ok? Então você calcula o F1 e o F2 com a lei de Coulomb.
e depois resolve por Pitágoras. Próxima situação. Se nós tivermos as cargas dispostas nos vértices de um triângulo equilátero. Bom, então eu tenho aqui Q1 e Q2, eu quero analisar a força resultante sobre a carga Qzinho. Vamos supor todas positivas. Q1 com Qzinho, repele. Q2 com Qzinho, repele. Elas formam um certo ângulo, então, regra do paralelogramo, na extremidade de F2, traço uma reta paralela a F1, faço a mesma coisa na extremidade de F1, onde essas retas se cruzaram, nós temos a extremidade do vetor força resultante. Agora, o ângulo entre F1 e F2 não é 90, então nós devemos utilizar uma igualdade aqui, ângulos opostos pelo vértice são iguais, beleza? Isso aqui é um triângulo equilátero, portanto esse ângulo é 60 graus, aqui nós também teríamos 60 graus. Sendo assim, ao invés de Pitágoras, nós usaríamos a lei dos cossenos aplicada à soma vetorial. Por isso, esse sinal é positivo. Eu estou usando o ângulo entre os vetores F1 e F2. Então, eu calculo F1 e F2 fazendo lei de Coulomb, ok? E resolvo fazendo a força resultante ao quadrado e a força 1 ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado, mais 2 vezes a força 1, vezes a força 2, vezes o cosseno do ângulo entre a força 1 e a força 2. É possível nós termos um caso particular, que é esse aqui. Cargas dispostas nos vértices de um triângulo equilátero. Troquei agora, a carga 1 é positiva e a 2 eu quero que seja negativa. Então, eu coloquei aqui um sinalzinho. Lembra, Qzinho é positivo. Se não tem o sinal, eu considere positivo. Q1 com Qzinho repele, Q2 com Qzinho atrai, temos dois vetores formando um certo ângulo, então, regra do paralelogramo, onde cruzaram as linhas, extremidade do vetor força resultante. Eu posso lembrar então que esse ângulo era 60 graus, daqui até aqui em cima, pessoal, todo esse ângulo aqui, ó, é 180, nós podemos então concluir que se aqui é 60, para fechar, nós precisamos de 120 graus entre F1 e F2, ok? Para resolver isso aí, a gente faz lei dos cossenos aplicada à soma vetorial novamente, mas é possível que apareça um caso particular em relação a essa situação que eu estou citando aí para vocês. Galera, é possível a força F1 e a força F2 sejam idênticas, ok? Isso acontecer, se F1 for igual a F2, a gente não precisa mais chamar de F1 e F2, a gente pode chamar só de F, fazemos uma conta só, e vamos trocar aqui, ó, F, F, F e F. E aqui o cosseno de 120. Você não vai precisar fazer essa continha que eu já vou te dar o resultado agora. Ao fazer essas substituições, nós vamos chegar aqui, a força resultante é igual a F. Então é só você calcular, foi Kátia quem quis doar 2 vezes, e você vai chegar já no resultado. Ok? Bom, pessoal, é isso que eu queria discutir com vocês, tá? Eu gostaria de fazer alguns exercícios agora. A aula vai ficar um pouco extensa, mas eu acho que é importante, tá? Então, vamos aos exercícios. Pense comigo em relação a esse exercício número 26, ok? Bom, acompanhe a leitura comigo e eu tenho quase certeza que você vai lembrar da resposta muito facilmente, beleza? Então aqui, exercício número 26, ok? Bom, o negócio aí é o seguinte, pessoal. O exercício, ele diz assim: a distância entre duas cargas elétricas fixas é x.
se a força de atração entre elas é igual a F, a que distância elas devem ser colocadas para que a força de atração entre elas passe a ser 2F? Pô, nós já vimos isso aí, acabamos de discutir. Para a força dobrar, eu preciso dividir a distância por um fator, que elevado ao quadrado dê 2. Quanto elevado ao quadrado dá 2? Raiz de 2, pessoal. Resposta correta, letra A. Mas como resolve esse problema? Então, o negócio aí é o seguinte, pessoal. Nós temos que a força F pode ser obtida se nós fizermos KQQ por D ao quadrado. Ah, pessoal, mas não tem um módulo? Tem um módulo. Eu não vou colocar aqui para simplificar um pouquinho. Agora, quem seria o F'? A nova força? Nós poderíamos fazer as mesmas cargas elétricas, só que agora uma nova distância, que eu vou chamar de D'. É ela que eu quero saber quanto vale. Beleza? Bom, pessoal, quem é esse F'? F' é igual a 2 vezes F. Bom, mas o F' também é KQQ por D' ao quadrado. Então, eu vou escrever aqui, ó, KQQ por D' ao quadrado e aqui 2F. Quem é o F? KQQ por D elevado ao quadrado. Veja que aparece aqui dos dois lados, ó, KQQ. Então, eu vou cortar, beleza? Eu quero saber quem é esse D', então eu vou passar o D' ao quadrado para o lado de cá, beleza? Ó, multiplicando, então fica D' ao quadrado e vou passar o D multiplicando para o lado de cá, D ao quadrado, e divido por 2, beleza? Passei o D' para o lado de cá, o D para o lado de lá e o 2 dividindo. Tranquilo? Eu tenho ambos os lados ao quadrado, então eu posso tirar a raiz quadrada em ambos os lados, ó. Raiz de D ao quadrado sobre 2, raiz de D' ao quadrado. Então, a raiz de D ao quadrado é D, raiz de 2, e aqui sobrou D'. Resposta: a distância nova é a antiga dividida por raiz de 2. Ok? D' é a distância antiga por raiz de 2. Tranquilo? Bom, pessoal, é assim que a gente resolve, então, esse problema. Letra A é a resposta, ok? Letra A. Então, vamos fazer mais um? Exercício número 39. Beleza? 39. Bom, aí ele traz para nós o seguinte esquema: uma carga positiva aqui, uma carga negativa aqui, elas são iguais, beleza? Mais Qzão e menos Qzão, isso é importante para nós. E aí ele traz mais uma carguinha Qzinho aqui nesse ponto, beleza? Bom, pessoal, ele traz um triângulo para nós, fala que essa distância aqui, ó, é R e essa distância aqui também é R. Então veja, nós temos as mesmas cargas e as mesmas distâncias, ok? Mesmas cargas, Qzão e Qzinho, Qzão e Qzinho, e as mesmas distâncias. E aí ele traz ainda que o ângulo aqui, eu não vou rabiscar para não ficar muito feio o meu desenho aqui, mas esse ângulo é 30, sendo assim, esse ângulo aqui também vai ser 30, soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então 30 mais 30, 60, para fechar 180, aqui embaixo a gente precisa ter 120 graus, ok? Positivo com positivo repele, vamos ter aqui uma força F, negativo com positivo atrai, vamos ter aqui também uma força F, ok? Bom, pessoal, e
Se as forças são iguais, beleza? Forças iguais, vou marcar aqui, de novo, força F também, beleza? As forças são iguais. E o ângulo aqui, que ângulo é esse? Aqui nós temos 60 graus. Por quê? Porque aqui, ó, nós teríamos um ângulo de 120 graus. Beleza? Bom, pessoal, se nós temos o ângulo de 60 graus, para a gente resolver isso aí, é a força resultante ao quadrado, F ao quadrado, mais F ao quadrado, mais 2F, F. Cosseno do ângulo entre os vetores, que é 60 graus. Beleza? Então, resolvendo, nós temos F ao quadrado mais F ao quadrado dá 2F ao quadrado, mais 2F vezes F, F ao quadrado, e o cosseno de 60 é meio. Beleza? 2 dividido por 2, ok? Aqui, 2 dividido por 2 dá 1. E aí, então, 2F ao quadrado mais 1F ao quadrado, isso nos resulta em 3F ao quadrado. Tira a raiz de dois lados, raiz de força resultante ao quadrado é força resultante. Raiz de 3, raiz de F ao quadrado é F. Ok? Bom, pessoal, resultado, raiz de 3 vezes F. Mas quem seria esse F? Lei de Coulomb. Foi Kátia quem quis doar 2 vezes. Mas quem é a distância? A distância é R. Então, KQQ por R ao quadrado. Conclusão, a força resultante é raiz de 3 que multiplica KQQ por R ao quadrado. Resposta, letra B. Letra B, raiz de 3 KQQ por R ao quadrado. Ok? Bom, pessoal, desculpa aí pela bagunça, mas eu acho que dá para entender aí o esqueminha. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí e a gente conversa um pouco. Ok? Bom, vamos ver se tem mais um aqui. Exercício número 19. Bom, eu vou reproduzir aqui a situação. Carga 1, carga 2 e carga 3. Ok? Distância entre 1 e 2, x. Distância entre 1 e 3, 8 centímetros. Então, essa distância aqui é 8 menos x. Beleza? Essa é a saída do problema, tá? Tudo é 8 centímetros. Isso aqui vale x, então só isso aqui,
8, que é tudo, menos x. Beleza? Ó, acompanha o raciocínio aí. As cargas Q1 vale 9 coulombs e Q3 25 microcoulombs estão fixas nos pontos A e B. Sabe-se que a carga Q2, que é 2 microcoulombs, está em equilíbrio sob a ação de forças elétricas, somente na posição indicada. Bom, pessoal, então, para Q2 estar em equilíbrio, a força que 1 aplica em 2 precisa apontar para um lado, vou chamar isso aqui de F1, e a força que 3 aplica em 2 precisa estar para o lado oposto. Então, vou chamar isso aqui de F3, ok? Ele falou a palavra-chave, equilíbrio. No equilíbrio, a força resultante é 0, e para a força resultante ser 0, a força 1 tem que ser igual à força 3. Agora, quem é a força 1, quem é a força 3? Vou fazer nesse cantinho aqui, pessoal. Força 1, K, Q1, Q2, sobre a distância entre 1 e 2, x ao quadrado. Quem é a força 3? K, Q3, Q2, sobre a distância 8 menos x ao quadrado. Ok? Então veja, ó, aparece dos dois lados o K e o Q2. K, Q2. Sobrou Q1, que vale 9 microcoulombs. Eu não preciso fazer a transformação de unidades, porque vai aparecer o microcoulomb dos dois lados aqui. Ok? Por x ao quadrado. E o Q3 vale 25 por 8 menos x ao quadrado. Ok? Bom, pessoal, se eu tenho aqui, ó, 9 por x quadrado e aqui 25 por 8 menos x ao quadrado, eu poderia tirar a raiz dos dois lados aqui, ó, e nós ficaríamos com raiz de 9, 3, raiz de x ao quadrado, x, raiz de 25, 5, raiz de 8 menos x ao quadrado, isso dá 8 menos x, ok? Bom, pessoal, resolvendo isso aqui, multiplicando cruzado, a gente fica com 3 vezes 8, 4 menos 3 vezes x, 3x, igual a x vezes 5, 5x. Passo esse menos 3x para o outro lado, sobra 24 igual a 5x mais 3x. 24 é igual a 8x. X é igual a 3. Beleza? X é igual a 3. Esse é o nosso resultado. Beleza? Tá aí 3 vezes 8, 24. Então, x, 3 centímetros. Esse é o resultado, letra C. Ok? Bom, galera, é isso que nós temos para conversar a respeito de lei de Coulomb. Eu espero ter ajudado vocês. Estudem bastante, façam exercícios desde os mais simples até os mais complexos e bom estudo a todos. Até mais, tchau!